Olá a todas, olá a todos. Hoje estudaremos recursos ordinários, excepcionais e adesivos, bem como desistência, renúncia e aquiescência. Hoje estou com o meu orientando, Felipe Algrim, sou o professor Paulo Henrique dos Santos Lucon. Então, o tema é bem interessante sobre recursos ordinários, excepcionais e adesivos. Felipe Algrim vai participar aqui como debatedor e poderemos, então, começar a nossa exposição para, em primeiro lugar, tratar sobre apelação, né? Então, eu acho que dentro dos recursos ordinários, digamos assim, o mais conhecido é, sem dúvida nenhuma, a apelação. No nosso sistema, nós temos a recorribilidade das interlocutórias, que se dá por meio do agravo de instrumento, que passou a ser agora taxativo, embora o STJ tenha entendido em recente julgamento que essa taxatividade pode ser mitigada para aqueles casos em que houver urgência. Então, primeiramente, vamos falar um pouquinho da apelação, não é? É importante dizer que, em termos de direito comparado, quando a gente sai para outros países de tradição romano-germânica, a apelação também é um recurso, algumas vezes interposto também contra decisões interlocutórias. No nosso sistema, em razão da forte influência do direito português, temos o agravo de instrumento. É interessante também falar um pouco da história do agravo. O agravo surge nas ordenações manuelinas, nas ordenações anteriores que se chamam ordenações afonsinas. Agravo era a lesão, era o prejuízo. A partir das ordenações manuelinas, nós estamos falando então do século XVI, Brasil recém-descoberto, temos então o agravo como remédio, como recurso. E essa ideia persiste nas ordenações subsequentes, ordenações filipinas, que vieram a ser aplicadas aqui no Brasil por um bom tempo, até que sobreviessem as normas responsáveis pela elaboração do modo de ser do processo, desde um decreto de 1832 até o regulamento 737, os códigos estaduais e, finalmente, o Código de 1939, Código de 73 e o Código de 2015. O Código de 2015 preserva a apelação e preserva o agravo. Houve algumas mudanças que nós vamos ver agora ao longo dessa exposição. Então, falando de apelação, a apelação, seu cabimento está no artigo 1009 do Código de Processo Civil. E o caput desse artigo diz que da sentença cabe apelação. As questões resolvidas de acordo com o parágrafo 1º, na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Importante explicar esse parágrafo primeiro, não é mesmo, Felipe? Porque a sentença é o ato pelo qual o juiz põe fim à fase de conhecimento ou ao processo de execução, de acordo com a redação do artigo 485 e de acordo com a redação do artigo 487. O 485 disciplina as hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito e o 487, por sua vez, com resolução do mérito. Em outros dos nossos encontros, eu deixei bem claro que essa definição adotada pelo CPC de 2015 define o que é sentença, tanto pelo conteúdo, de acordo com o artigo 485 e 487, quanto pela forma,
ao estabelecer que é o ato que põe fim à fase de conhecimento ou ao processo de execução. Então, resta delineado, então, portanto, que todas as demais decisões resolvidas na fase de conhecimento, ou ainda, eu diria, ao longo da fase de cumprimento de sentença, ou ainda ao longo do processo de execução, quando a execução se fundar em título executivo extrajudicial, nós teremos o agravo de instrumento se dentro daquelas hipóteses do artigo 1015, lembrando que as hipóteses taxativas comportam uma interpretação mitigada. E aqui, esse parágrafo primeiro diz o seguinte: bom, se a decisão não comportar agravo de instrumento, o que deve fazer aquela parte que se sentiu prejudicada? Não há um recurso cabível, não há a possibilidade de agravo. Então, o que pode fazer aqui aquele que se sentir prejudicado? Como não há recurso, no momento em que houver a sentença, se a sentença lhe for desfavorável, o apelante deverá apresentar como preliminar do recurso de apelação esse inconformismo relativo a essa decisão interlocutória em relação à qual não há o cabimento do agravo de instrumento. Por outro lado, na hipótese de aquele que se saiu sucumbente, aquele que se saiu vencido por força de uma decisão interlocutória irrecorrível, se ele se sagrar vencedor, deverá alegar essa situação em preliminar de contra-razões de apelação. Então, foi uma forma que o legislador de 2015 construiu de modo a tentar diminuir o número de recursos, dado que os agravos estavam numa tremenda profusão nas cortes de apelação, nas cortes federais e nas cortes e nos tribunais de justiça estaduais. Então, se tentou, pelo 1015, se restringir o cabimento do agravo. Na minha percepção, nesses anos de vigência do CPC, eu diria que o artigo 1015 não conseguiu cumprir com esse desiderato, diminuir o número de recursos. O que, na realidade, aconteceu foi que simplesmente se teve uma interpretação muito mitigada e basta se alegar a urgência. É claro que a gente tem algumas situações bem claras onde já se constrói uma orientação jurisprudencial no sentido de não cabimento do agravo. Por exemplo, em relação à decisão que defere ou indefere provas. Então, a decisão interlocutória que defere e indefere provas, já se constrói uma orientação jurisprudencial por todo o país no sentido de não cabimento do agravo de instrumento. Então, fica aqui essa questão, que não haverá a possibilidade de agravo de instrumento. Isso deverá, digamos, eventual cerceamento de defesa ou deferimento de provas inúteis, deverá ser alegada em preliminar de apelação ou em preliminar de contra-razões de apelação. É claro que se a prova foi produzida, simplesmente se requererá a sua desconsideração. Se ela foi indeferida, se alegará o famoso cerceamento de defesa, que não é algo inerente ao réu. O cerceamento de defesa diz respeito à violação ao direito à prova. Então, pode essa violação se dar tanto em relação ao demandante quanto em relação ao demandado. Interessante notar que o Código é claro ao dizer que as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento da sentença ou no processo de execução são recorríveis pela via do agravo de instrumento. Isso só mostra que, na verdade, não tivemos uma diminuição expressiva do número de agravos.
E essa impressão também, essa constatação, eu diria que não é nem impressão, essa constatação se dá nos tribunais de toda a federação, onde os julgadores de segundo grau, os desembargadores estaduais ou federais, ainda continuam a receber a mesma quantidade de recursos de agravo de instrumento. O processo civil brasileiro continua extremamente faseado, o que faz com que essa presença de várias fases e não concentração de atos faz com que haja interesse de recorribilidade das interlocutórias. Vale dizer, quanto o procedimento for mais concentrado, maior a possibilidade teremos de não interposição de recursos contra as decisões interlocutórias. Isso vale dizer, concentração de atos e oralidade são princípios inerentes a se caminhar para a chamada irrecorribilidade das interlocutórias. Eu não sei se você, Felipe, tem essa impressão também, que eu externei aqui, no sentido de que, mesmo com o CPC de 2015, não houve uma diminuição do número de agravos de instrumento. O que você acha? Sim, eu também acho, professor. Eu acho que com a recente decisão da taxatividade mitigada, aquele rol taxativo do agravo de instrumento, coisa que a gente vai abordar mais para frente, acabou sendo muito ampliado, né? Então, as hipóteses de cabimento do agravo foram bem estendidas. É interessante colocar esse dado, Felipe, que no estado de São Paulo, a Justiça Paulista, portanto, o Tribunal de Justiça, recebe uma quantidade imensa de recursos relativos à concessão ou não concessão, mas não concessão, do benefício da justiça gratuita. Essa quantidade é muito expressiva, evidentemente, nas câmaras de direito privado. Então, essa situação ainda se verifica no Tribunal Paulista, que é o maior, dizem que é o maior tribunal do mundo em termos de quantidade de recursos, e ainda permanece essa sobrecarga. Mas vamos falar agora sobre os efeitos do recurso. Interessante falar um pouco dos efeitos do recurso, porque quando pensamos em efeitos do recurso, vem à mente, em primeiro lugar, o denominado efeito devolutivo, que vem dessa ideia do direito romano expressada nessa frase, né, nesse termo, tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, vale dizer, tanto a devolução quanto a resignação, quanto a apelação. Então, este efeito delimita a matéria a ser apreciada pelo tribunal. Se houver recurso parcial, significa que a parcela ou parte dos pedidos em relação aos quais não houve resignação, essas partes, esses capítulos ou essas parcelas de capítulos transitarão em julgado. Haverá, então, uma impossibilidade de superveniente questionamento, uma vez que a impugnação não foi total, mas parcial. Aqui vale sempre lembrar a obra do professor José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao CPC de 73, embora seja do CPC de 73, é uma obra de leitura obrigatória para quem quer estudar o tema recursos. Então, essa ideia da devolução tem a ver com a irresignação, com a questão de impugnação parcial ou total, e aí isso também remete àquela ideia de capítulos da decisão ou capítulos da sentença, muito destacada na doutrina italiana por Carnelucci, por Calamandrei. Aqui no Brasil há um livro do professor Cândido Dinamarco sobre capítulos da sentença, mas essa é uma disciplina que tem muita relação com a matéria recursal. Então, se a impugnação for parcial, como eu disse, haverá
um efeito preclusivo aí em relação à matéria que não chegou a ser impugnada. Esse é um dado muito importante, porque tem muito a ver com a nossa sistemática na medida em que se exige um ato de disposição processual, um ato, digamos, um ato volitivo, mais precisamente, no sentido de interposição do recurso sobre a matéria total ou não. Existe uma situação bem específica do ordenamento jurídico brasileiro, que é o reexame necessário, ou, na feliz expressão do saudoso professor Antônio Marcos Pitombo, ele dizia duplo grau forçado. Nesses casos, ao reexame da matéria por parte do tribunal, nas decisões, nas sentenças proferidas, em algumas sentenças proferidas contra o poder público. Então, essa devolução será integral, em que pese ter havido recurso, em que pese não ter havido recurso por parte do ente integrante da Fazenda Pública, União, estados, municípios e respectivas autarquias. Ao lado desse efeito devolutivo, normalmente se lembra de outro efeito, que é o efeito suspensivo, que é um efeito da apelação de suspender os efeitos da decisão, da sentença prolatada. Existem várias exceções, essas exceções estão previstas no artigo 1012, existem muitas situações em que nós não teremos o efeito suspensivo, até brincam que a regra é a suspensividade, mas existem tantas exceções que a regra geral seria justamente a não suspensividade. Mas o Código de Processo Civil poderia ter caminhado mais, digamos assim, poderia ter avançado mais, a meu ver, se tivesse, digamos, retirado o efeito suspensivo da apelação, colocando um sistema semelhante ao do agravo. Se nós pensarmos no agravo de instrumento, para se ter o efeito suspensivo ou efeito ativo, se deve requerer, não é? No caso da apelação, ela é interposta perante o juízo que prolatou a decisão, e é interessante dizer que, como regra, ela tem efeito suspensivo, como regra geral, né? E aí nós entramos na situação em que teremos alguns casos em que a apelação não terá efeito suspensivo. Então, por exemplo, e aí a gente faz referência àquele artigo, não é? O 1012, que estabelece no caput que a apelação terá efeito suspensivo. Mas, no parágrafo 1º, diz o seguinte: além de outras hipóteses previstas em lei, não são poucas, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que, inciso 1, homologa a divisão ou demarcação de terras. Inciso 2, condena a pagar alimentos. Inciso 3, extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado ou embargos à execução. Inciso 4, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. A arbitragem poderá se iniciar desde logo. 5, confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Então, se a sentença confirmar, conceder uma tutela provisória ou revogá-la, terá apelação um efeito imediato, né? Um efeito imediato, e produzirá, então, esses efeitos
desde logo de acordo com o que dispõe a tutela provisória. Inciso 6 estabelece a sentença que decreta a interdição. E aí, é claro que nessas hipóteses, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. E o pedido de concessão de efeito suspensivo para essas hipóteses que eu mencionei poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal no período compreendido entre a interposição e sua distribuição, ficando naturalmente o relator designado para seu exame e prevento para julgá-la, ao relator se já distribuída a apelação. A eficácia evidente poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do seu recurso de apelação, sendo evidentemente relevante a sua fundamentação, demonstrada a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação. Então, é importante aqui colocar essa observação que pode se conseguir o efeito suspensivo por meio de um requerimento. A meu ver, o Código poderia ter avançado, retirado totalmente o efeito suspensivo e deixar essa fórmula aqui para todos os recursos. Não é? É interessante que o agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias não tem efeito suspensivo ou efeito ativo se não houver o requerimento por parte do agravante. Agora, a apelação tem essa regra de um efeito suspensivo op legis, enquanto que no agravo nós temos um efeito suspensivo op iudicis, ou seja, por obra do juiz, tem que o agravante requerer o efeito suspensivo. Ao contrário, que no caso da apelação, esse efeito suspensivo decorre da lei. Poderia ter se adotado, a meu ver, uma outra fórmula semelhante ao que está no agravo para que essa suspensividade pudesse ser concedida por força de decisão do juiz e não por obra da lei. Até porque a sentença, naturalmente, é fruto de uma cognição exauriente mais profunda do que aquela fruto, normalmente, de uma decisão interlocutória. Normalmente, as decisões interlocutórias se fundam numa cognição sumária. É interessante que o legislador opta por dar uma eficácia maior a decisões interlocutórias em detrimento de um ato superior de inteligência, que é a própria apelação. Não sei se você concorda com esse ponto de vista, não é, Felipe? Mas era uma das ideias que se colocou na elaboração do CPC de 2015 na Câmara. Eu tentei lutar por essa alteração no espelho de vários ordenamentos jurídicos. Não faz muito sentido isso que eu acabei de mencionar, não tem muita coerência isso, não é? Se dar eficácia imediata à decisão interlocutória e não se dar eficácia imediata à apelação. Então, o que você acha dessa ideia aí de termos uma retirada do efeito suspensivo da apelação? Deixar como funciona no agravo, não é? Que se requeira aí em preliminar de apelação. Sim, professor. Inclusive, eu concordo com o senhor. Essa cognição exauriente da sentença, ela dá ensejo para que a decisão ela deveria ter eficácia, né? Ela deveria ter uma eficácia imediata, porque o vencedor ele fica com seu direito muitas vezes desamparado e sem conseguir perquirir o seu direito após a sentença, mesmo com uma cognição exauriente, né? E interlocutório isso não acontece. Interessante, Felipe, que essa incoerência foi destacada por um professor italiano, Eduardo Flávio Ricci, que eu tive a oportunidade de conviver proximamente dele no tempo que fui estudar em Milão. Era uma cabeça privilegiada e eu me lembro que ele aprendeu a falar português em 2 anos.
ele começou a ler o dicionário, se tinha a disciplina de ler 100 palavras por dia. Ao longo dos 2 anos, ele estava falando português. E ele escreveu um artigo que foi publicado numa revista de processo coordenada pelo professor Marinoni, Luiz Guilherme Marinoni. O artigo se chama A Tutela Antecipada Vista por um Italiano. E ele não conseguia entender por que as decisões interlocutórias no Brasil produziam eficácia imediata e a apelação não produzia, né? Então, era uma incoerência que ele via no nosso sistema, em que pese tecer grandes elogios à tutela, ao caráter geral da tutela antecipada brasileira, dado que, na sua visão, e na sua visão de grande advogado que era, só tínhamos a tutela antecipada naquelas hipóteses previstas no artigo 186 do CPC italiano, que é o 186 bis, ter e quarter, que dizia, tratam esses dispositivos, são artigos mesmo separados, tratam das hipóteses de concessão de tutela antecipada, no caso do bis, do 186 bis, somas não contestadas, do ter, quando a tutela postulada tivesse fundamento por prova documental capaz de dar ensejo a um processo monitório, e o quarter ao fim da instrução, porque no sistema italiano existe um grande interregno temporal entre o fim da instrução e a prolatação da sentença, por força da apresentação de memoriais, da observância do contraditório. Isso leva muito tempo no sistema italiano. E ele dizia que aquilo que a doutrina falava a respeito da tutela cautelar, a tutela de urgência, no seu modo de ver, não era uma tutela propriamente antecipada. Ela poderia ocorrer, mas naquelas situações para se evitar dano. Poderia ter efeito antecipatório na linha daquele clássico livro que eu recomendo a leitura e que tem tradução para o português, de Piero Calamandrei, Introdução ao Estudo Sistemático dos Provimentos Cautelares, onde Calamandrei já colocava que em algumas hipóteses a tutela cautelar poderá ter este efeito, digamos, antecipatório, mas a sua predisposição é sempre acautelatória do direito. Ainda avançando na apelação, a apelação no sistema brasileiro será interposta em primeiro grau. Notem, enquanto que o agravo é interposto diretamente no tribunal, se optou, no Código de 2015, pela interposição em primeiro grau. A meu ver, isso poderia ter sido alterado, poderia ter sido já disciplinada a possibilidade de interposição do recurso de apelação diretamente ao tribunal, seguindo a linha do agravo. Mas continuou-se essa fórmula aí da interposição, continuou-se a fórmula da regra geral do efeito suspensivo, mas então se apresenta essa apelação em primeiro grau, o juiz determina a intimação da parte contrária vencedora, a apresentação das contrarrazões, e em seguida os autos eletrônicos ou físicos serão remetidos ao tribunal. É interessante que, vejam, não há um juízo de admissibilidade da apelação por parte do magistrado de primeiro grau, por parte do magistrado que prolatou a decisão. Então, não faz muito sentido a interposição desse recurso em primeiro grau. O juiz de primeiro grau, no CPC de 2015, nada faz a respeito da admissibilidade ou não da apelação. Vale dizer que, se a apelação for intempestiva, essa questão será conhecida no tribunal pelo relator. Então, não há muito sentido, a meu ver, da interposição da apelação perante o juízo ACO, ou seja, o juízo que prolatou a decisão impugnada. Quando se fala em juízo ad quem, nós estamos pensando no juiz
no juízo hierarquicamente superior. É importante dizer, lembrar sempre o artigo 1013, né, Felipe, que revela esse princípio inerente a, digamos, todo recurso referente ao tantum devolutum quantum appellatum. Esse artigo diz que a apelação devolverá ao tribunal conhecimento da matéria impugnada. Então, aqui começam a surgir algumas questões interessantes, não é? Relativas ao próprio interesse recursal. Pode o apelante ter interesse recursal em impugnar apenas a multa por litigância de má-fé estabelecida na sentença? Então, veja, tem a ver com aquela ideia de capítulos da decisão. E a resposta aqui é naturalmente positiva, não é? Por quê, Felipe? Por que é positiva essa resposta? A resposta aqui, não é positiva porque pode haver um capítulo, não é? Um capítulo em que houve a imposição de multa por litigância de má-fé. E aquela situação de prejuízo, de lesão, gera um interesse recursal. Então, a parte pode ter se sagrado vencedora de praticamente tudo aquilo que pediu. Vejo aqui o caso da litigância, da multa por litigância de má-fé, não tem nada a ver com o pedido deduzido. Então, pode ser que o litigante tenha se saído vencedor em tudo, em todos os pedidos, em toda a extensão deles, mas ainda assim tem interesse recursal porque lhe foi imposta uma multa de caráter estritamente processual e que gera naturalmente um interesse recursal. Então, pode acontecer de termos essa situação, que uma vitória em todos os pedidos deduzidos, seja pela procedência a favor do autor, seja pela improcedência, e aí a decisão será a favor do réu, se houver, por exemplo, a condenação de uma sanção pecuniária imposta pela violação de um dever processual. Então, a resposta aqui é sim, caso, por exemplo, seja proferida uma decisão interlocutória que fixe multa por litigância de má-fé e o multado seja vencedor da ação. Cabe a interposição de apelação que contenha apenas preliminar impugnando a multa fixada em decisão interlocutória, uma vez que essa decisão interlocutória, que se estabeleceu a multa, não tem a possibilidade de interposição de agravo de instrumento. Vamos avançando, então, para falar um pouco do agravo de instrumento. O que é o agravo de instrumento? Então, aí, essa ideia que já expus, que é aquele recurso de origem do direito português, que é o meio de impugnação, um recurso, a resignação contra decisões interlocutórias, que versam sobre as matérias previstas no artigo 1015. E aí, então, de onde poderíamos entender que teríamos o cabimento somente naquelas hipóteses do artigo 1015 do CPC, que dispõe que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem 1, sobre tutelas provisórias, 2, sobre o mérito do processo, 3, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, 4, sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 5, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, 6, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte no 7, no 8, rejeição do pedido de limitação de litisconsórcio, 9, admissão e inadmissão de intervenção de terceiros, 5, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo
aos embargos à execução e 11, redistribuição do ônus da prova. O 12 foi vetado e o 13 em outros casos expressamente referidos em lei. Então, temos aí uma infinidade de situações. Acho até que o Código errou em alguns deles, foi incompleto, por exemplo, no inciso 7, quando fala de exclusão de litisconsórcio, também deveria ser permitida a interposição de agravo de instrumento nos casos de inclusão do litisconsórcio. Então, teríamos que fazer um espelho das regras que constam desses incisos do 2015. O 11, por exemplo, decisão que disponha sobre redistribuição do ônus da prova. Deveria ser permitida a interposição do agravo no caso de negativa da redistribuição do ônus da prova, não é mesmo? Eu acho que teríamos que pensar nessa situação. Até escrevi um artigo, depois nós colocaremos no Moodle, num livro em homenagem ao ministro Luiz Fux, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, em que eu colocava justamente essa visão, que não falava nem de interpretação mitigada, mas falava de situações em que, naturalmente, teríamos que considerar o cabimento do agravo, e bem como naquelas situações de urgência que são muito amplas. E aí o que aconteceu no STJ? Houve um julgamento importante em recursos pela Corte Especial, de um recurso especial repetitivo. Então, funciona da seguinte forma, né, Felipe? O STJ é dividido em turmas julgadoras e, durante o julgamento de um determinado assunto, o relator ou algum outro integrante da turma julgadora pode dizer que o tema é importante, que deve ser levado ao órgão especial para a elaboração de um enunciado de tema repetitivo. Fica quase como uma súmula, né? Não é um poder de súmula, mas é um enunciado, digamos assim, a respeito de um tema que foi decidido em recurso especial repetitivo, e esse enunciado acaba tendo que ser observado pelos órgãos jurisdicionais inferiores e também pelo próprio STJ. Seria uma forma de orientar e uniformizar a jurisprudência para não termos entendimentos díspares e desarmônicos. Então, às vezes, a necessidade não somente, e o mais normal é isso, de edição de um novo enunciado, como também a hipótese da formulação de um enunciado que venha complementar o outro, que venha esclarecer o outro. E foi exatamente isso que sucedeu no caso do artigo 1015, quando se suscitou a necessidade de se levar isso para a Corte Especial, e num julgamento, então, relatado pela ministra Fátima Nancy Andrighi, nos recursos especiais repetitivos 1.704.520, 1.696.396, se estabeleceu que essa taxatividade deveria ser mitigada, ou seja, caberia uma análise detida por parte do órgão jurisdicional, a fim de se verificar a existência de uma situação de perigo. Como eu disse também, o agravo é interposto diretamente no tribunal. E também mencionei essa questão do efeito suspensivo, que compete ao relator do agravo de instrumento antecipar a tutela recursal. E aí essa tutela recursal pode consistir ou na suspensão da decisão que foi proferida em primeiro grau. Vamos imaginar que o juiz de primeiro grau tenha concedido uma tutela provisória e aquela parte que se sentiu lesada acaba por interpor um recurso de agravo e
requerer a suspensão dos efeitos dessa decisão. Ou o contrário, imaginemos, por exemplo, que o autor tenha requerido uma tutela provisória e o juiz de primeiro grau tenha lhe negado. E aí, evidentemente, que no agravo de instrumento não se requererá um efeito suspensivo, porque nada há a ser suspenso por parte do órgão jurisdicional hierarquicamente superior. Mas aqui o agravante buscará do tribunal, do órgão adquém, do órgão hierarquicamente superior, justamente esse efeito ativo, esse efeito consistente na outorga ou na concessão da tutela provisória que lhe fora negada em primeiro grau de jurisdição. Então, aí a gente entra também num estudo aqui interessante para saber, e vem um outro questionamento importante, não é, Felipe, para saber quais são as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento que não estão previstas no artigo 1015. E vejam, as hipóteses são muitas, não é? Se nós examinarmos detidamente, nós vamos encontrar não só no CPC, mas também em leis esparsas. Por exemplo, no Código de Processo Civil, contra decisões terminativas parciais, artigo 354, parágrafo único. Por exemplo, uma decisão terminativa parcial relativa a, por exemplo, uma das condições da ação que atinge a parcela do pedido, não é? Contra a decisão sobre a distinção quanto a precedente obrigatório, prevista no artigo 1037, parágrafo 13, inciso 1 do CPC, e que isso é bem dramático, e eu, como advogado, estou vivendo uma situação dessas, em que, em primeiro grau de jurisdição, aleguei que o meu caso era diferente de um tema repetitivo, perdi, fui para o agravo no tribunal, novamente se aplicou um enunciado de um tema repetitivo, novamente eu aleguei que não cabia. Vejam, aleguei isso também no recurso especial, me foi negado o recurso especial, fui lá pedir reconsideração, o presidente do tribunal reconsiderou, mandou para a corte, um grupo de julgadores que tem a incumbência de verificar justamente essa questão, se há ou não distinção, e o tribunal determinou o processamento do recurso especial. Em Brasília, por decisão monocrática, tive um julgamento desfavorável, interpus agravo interno, consegui demonstrar aos demais julgadores que meu caso era diferente e parece que a turma julgadora assim considerou, mas durante o julgamento, Felipe, entenderam que era relevante levar a questão à Corte Especial para que a distinção passasse a integrar aquele tema repetitivo. Veja o trabalho que a gente tem, né? Às vezes, para construir o direito, para mostrar que o seu caso é diferente daquele que foi decidido. Eu acho que essa é a grande dificuldade por parte dos advogados hoje e por decorrência dos jurisdicionados, de demonstrar essa chamada distinção, que é, digamos, o seguinte, seria uma nacionalização do sistema da common law, não é mesmo, Felipe? No sistema da common law, como é que se chama mesmo? É o distinguishing, né? Não é isso? Quer dizer, então entrou aqui por via transversa essa situação um tanto inusitada de se ter que demonstrar a distinção. E há uma tendência quase que automática de se aplicar o precedente. E aí entra esse problema sério da necessidade de ter que se evoluir permanentemente a interpretação da lei, não só da lei, como da Constituição Federal.
Ainda sobre outras hipóteses de cabimento do agravo, temos que lembrar, é importante lembrar, a Lei de Improbidade Administrativa, que é a número 8429 de 92, aprovada durante o governo de Fernando Collor de Mello. Vejam como são as coisas, não é? E cabe agravo, uma hipótese específica prevista em lei, contra as decisões que recebem a petição inicial de improbidade administrativa. Veja que é uma hipótese aqui que não está lá na lei, e aqui nós temos uma lex specialis, e, evidentemente, que o próprio artigo 1015 diz, olha, em outras situações previstas em lei. Então, é claro que aqui caberá agravo de instrumento por força de um dispositivo constante de uma lei especial. É interessante lembrar uma alteração legislativa importante que se deu esse ano, que é agora a possibilidade de acordo nas ações de improbidade administrativa. Isso foi um importante avanço. Havia necessidade, havia uma, digamos, uma incoerência no sistema, porque a lei anticorrupção previa a possibilidade do acordo de leniência, e a lei de improbidade, muito antiga, como vocês podem ver, de 92, nós estamos falando, então, aí de 28 anos, a lei tinha um dispositivo expresso que vedava o acordo. Isso gerava um grande problema, porque impedia a composição nessas situações com o Ministério Público. A jurisprudência do STJ já caminhou forte aí no cabimento de agravo de instrumento em alguns casos específicos. Aqui eu mencionaria novamente aqueles 2 recursos especiais repetitivos que já referi, o recurso especial repetitivo 1.704.520, 1.696.396, que versavam sobre a matéria de competência. Depois, mais tarde, surgiram outros assuntos e o STJ acabou entendendo que também nesses assuntos haveria de se aplicar a possibilidade de agravo de instrumento. Exibição ou posse de documento ou coisa, o RESP 1.798.939, ou ainda nos casos de inversão do ônus da prova em relação de consumo, no RESP 1.729.110. Então, aqui houve essa disciplina feita pelo RESP. E tem outros casos, viu, Felipe, que ainda temos julgamento. Por exemplo, a questão do cabimento de agravo de instrumento contra as decisões proferidas nos processos de recuperação judicial e falência. Isso ainda é um tema repetitivo e ainda não houve deliberação por parte do Superior Tribunal de Justiça. Outro recurso, vamos falar, avançando aí, outro recurso, o que é agravo interno. E isso é interessante aqui lembrar, que sempre que o relator de algum recurso ou de demanda de competência originária do tribunal proferir uma decisão monocrática, em aplicação ao disposto no artigo 932, incisos 2 a 6 do Código de Processo Civil, ou em qualquer outra hipótese, contra essa decisão, caberá agravo interno dirigido ao colegiado competente para o julgamento do recurso ou da causa. Também cabe agravo contra decisões dos precedentes dos tribunais a respeito de recursos extraordinários e especiais, bem como decisões em suspensão de segurança, liminar ou suspensa. Mas é o agravo, mas também de se lembrar aqui que esses primeiros são os agravos contra a decisão denegatória, ou seja, são agravos de decisão denegatória contra as decisões dos presidentes dos tribunais a respeito da admissibilidade ou não dos recursos extraordinários especiais. São, portanto, agravos que são dirigidos aos tribunais superiores contra aquelas decisões que negaram o processamento de um recurso especial extraordinário,
porque eventualmente o mais comum a resignação está dirigida a uma matéria de fato, e aí a vedação da súmula 7 do STJ, ou a súmula 5, reanálise de cláusula contratual. Quando eu estou falando de suspensão de segurança, normalmente é interessante, é suspensão de segurança liminar. Eles até têm um nome no STJ, e isso é incumbência do presidente do Superior Tribunal de Justiça, eles chamam isso de SLS, suspensão liminar de segurança. E contra essa decisão do presidente, cabe um agravo. Este agravo é dirigido à Corte Especial, que que a Corte Especial é composta por 20 ministros, são 33 ministros no total, e no STJ nós temos a Corte Especial que delibera sobre esses temas repetitivos, e não só sobre isso, também naquelas situações em que há agravo contra a decisão do presidente, ou naquelas hipóteses, como disse o dispositivo, de competência originária. Ainda avançando, poderíamos dizer que o agravo interno coexiste com o chamado agravo regimental. Como foi visto aqui, o agravo interno é o agravo do relator ou do presidente do tribunal. O agravo regimental, como o próprio nome diz, é o agravo previsto no regimento interno. Isso era muito comum no CPC de 73. O CPC de 2015 trouxe uma importante generalização da hipótese de cabimento do agravo interno, antes restrito pelo CPC de 73. Diante dessa antiga restrição, os regimentos internos previam o cabimento de agravos em hipóteses que não estavam previstas no CPC de 73. Então, houve leis esparsas que vieram a complementar o CPC de 73 e que dispunham sobre os poderes do relator, por exemplo, ampliavam os poderes do relator. Com essa ampliação tinha a finalidade de maximizar a produção do próprio tribunal. Então, se atribuiu competência ao relator, e aí houve uma grande discussão em torno da inconstitucionalidade desses dispositivos, na medida em que o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, dispõe que compete exclusivamente à União legislar sobre o direito processual. Havia outra também, me lembro de uma manifestação do professor Egas Muniz de Aragão, um professor que nos deixou recentemente e que escreveu uma clássica obra também daquela combinação que eu falei do professor José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao CPC, e ele dizia que essas decisões monocráticas do relator eram ilegais e inconstitucionais porque a Constituição dispunha a competência do tribunal enquanto órgão colegiado. E essas leis, ao delegar a competência a um único julgador, acabavam por violar uma colegialidade prevista na Constituição Federal. Então, notem que há um problema de competência legislativa, e aqui competência exclusiva da União e a competência dos tribunais para elaborar seus regimentos internos, prevendo uma nova hipótese de recorribilidade, isso na vigência do CPC de 73, e que foi corrigida no CPC de 2015 para colocar o agravo interno em muitas hipóteses, e havia essa possibilidade que ainda permanece, não é, Felipe? Que é essa questão da decisão monocrática, e aí acaba a parte tendo que ter o ônus de interpor esse agravo interno contra uma decisão proferida monocraticamente, sem um debate sobre a matéria. Então, isso é um drama hoje em dia nos tribunais. Há muitos julgamentos feitos eletronicamente. Esses julgamentos, os julgamentos eletrônicos, começa o julgamento eletrônico e os julgadores têm que analisar todos os casos eletronicamente. Evidentemente que paira essa situação até por parte dos julgadores, dos advogados e dos jurisdicionados,
no sentido de saber se efetivamente os ministros examinaram todos os recursos. E há uma outra situação problemática que eu vejo, que é a questão de um dos julgadores retirar os processos, né? Retiram da lista de processos eletrônicos que estão em julgamento virtual. E muitos acabam se queixando desse julgamento, desse excesso de trabalho, na medida em que tem que retirar da lista para examinar com maior detalhe o caso concreto. Então, muitos advogados se dirigem aos tribunais superiores para levar os memoriais e dizer, olha, esse caso aqui tem que sair da pauta eletrônica, merece um maior debate, merece uma decisão colegiada. E aí muitos julgadores, muitos ministros, que não evidentemente o relator, se sentem no dever de ter que requerer à vista. E essa quantidade fica muito grande. Existe um problema também do próprio interrelacionamento que existe numa corte. Vamos imaginar que o Felipe faça parte de um colegiado e eu seja também integrante desse colegiado, dessa turma julgadora, e eu comece a requerer vista de todos os julgamentos do Felipe. Ele não vai se sentir muito feliz, né, Felipe? É claro que aqui, então, existe essa questão aí também de relacionamento interno. Eu já vi muitos ministros dizendo, olha, eu já pedi tantos aqui desse ministro, você não quer ver se algum outro ministro se disponha a requerer essa retirada da lista. Vejo que é um problema delicado, né? Então ficam essas observações aqui importantes de caráter prático, mas que são muito relevantes, né, Felipe? Que dizem muito respeito à atividade do advogado. E aí vale também nós avançarmos um pouco a respeito dos embargos de declaração, que são outros recursos, são outro recurso previsto na legislação processual. Os embargos de declaração, então, são esse recurso cabível contra qualquer decisão judicial em que se verifique obscuridade, contradição ou omissão. Então, pode haver uma obscuridade, uma falta de clareza na decisão, ou uma contradição que tem que ser interna. Contradição não ocorre quando há digamos, uma colisão daquilo que foi decidido na decisão e alguma prova dos autos. Isso não é contradição. A contradição ocorre sempre internamente à decisão. Essa hipótese que eu suscitei seria mais propriamente uma omissão, ou seja, a decisão deixou de enfrentar, por exemplo, um determinado documento que levaria a uma conclusão diversa daquela constante da decisão. É um caso de omissão. Então, essas duas hipóteses consistentes na obscuridade e na contradição são hipóteses ligadas a elementos internos da decisão. Já a omissão se refere à falta de enfrentamento na decisão em relação a outras questões suscitadas nos autos. Por exemplo, essa questão pode, como eu disse, se referir a uma prova, mas pode se referir à falta de um enfrentamento a respeito de uma determinada decisão repetitiva e que merecia ter sido considerada e enfrentada pelo julgador. Então, todo ponto, digamos assim, capaz de infirmar a conclusão do julgador ou dos julgadores pode ser suscitada pela via jurisdicional dos embargos de declaração, e aqui nós temos a hipótese clara de omissão, né? E aí temos que falar dos efeitos. Os efeitos, a regra geral, em regra, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo,
ao contrário do que acontecia no CPC de 73, que tinham esse efeito ex lege da suspensão. Aqui não tem efeito suspensivo. E é importante também mencionar outro efeito: os embargos interrompem o prazo para interposição de recurso. Há muita discussão nisso, não é, Felipe? Quando, por exemplo, o jogador não conhece dos embargos, não é? E fica aquele drama, se o não conhecimento do agravo teria o condão de afastar a interrupção do prazo para interposição do recurso. É uma discussão que ocorre nos tribunais quando não há conhecimento dos embargos de declaração. É importante também lembrar a questão do mandado de segurança, não é? Porque muitas vezes nós temos a utilização do mandado de segurança como se fosse recurso, não é? E aqui se faz um parênteses: a matéria que estamos estudando é recurso, mas em algumas situações cabe mandado de segurança contra decisão judicial. É claro que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, isso é a súmula 268 do CPC, e há até uma exceção, que eu poderia dizer, se o trânsito em julgado ocorrer durante o curso do mandado de segurança, é possível, então, a desconstituição do ato objeto da impetração. E aí refiro-me ao MS 22.157 do Supremo Tribunal Federal. Não cabe também, é importante também falar do não cabimento do mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, tolitor quaestio, aqui se tem recurso, não cabe mandado de segurança, ou correição. A correição era denominada correição parcial, um sucedâneo recursal, quando houvesse inversão lógica do processo, um tumulto procedimental. Mas eu confesso que, desde a vigência do CPC de 2015, não vi uma correição parcial. Mas vale lembrar aqui, existem estudos antigos sobre correição parcial, e as hipóteses lá constantes desses estudos hoje poderiam integrar a hipótese de agravo de instrumento ou mesmo irresignação em preliminar de apelação ou preliminar de contrarrazões de apelação. E é importante dizer que as turmas que compõem a terceira sessão do STJ têm entendido possível flexibilizar as hipóteses de cabimento do mandado de segurança em situações em que o ato judicial apontado como coator esteja efetivamente eivado de teratologia, de flagrante ilegalidade ou demonstre a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão. Então, aqui se faz referência ao recurso em mandado de segurança número 50.588 de São Paulo, onde o STJ aceitou a impetração do mandado de segurança nessas situações de teratologia. Aqui fazer um breve parênteses. Ainda avançando sobre os embargos de declaração, voltando ao nosso tema dos embargos de declaração, vale também lembrar uma questão importante que diz respeito ao pré-questionamento e a função dos embargos de declaração. Para se chegar às instâncias excepcionais, por força do recurso especial, recurso extraordinário, há necessidade de se cumprir um requisito específico desses recursos, denominado pré-questionamento. Então, o pré-questionamento está ligado ao debate de uma questão jurídica nas instâncias ordinárias. Portanto, pré-questionar é a necessidade de que a questão federal ou constitucional e constitucional, objeto do recurso especial ou recurso extraordinário, seja explícita na decisão impugnada. O pré-questionamento é um requisito para a admissibilidade de recurso especial, de acordo com a súmula 211 do STJ, e também do recurso extraordinário, consoante a súmula 356 do Supremo Tribunal Federal. Então,
o pré-questionamento se revela nessa necessidade de ter ocorrido o debate a respeito de um tema jurídico nas instâncias ordinárias. Aí poderiam me perguntar, e as questões de ordem pública, professor, como é que ficam, né? Elas estão sujeitas ao requisito do pré-questionamento? Eu diria, de acordo com certas matérias decididas pelas cortes superiores, não haveria necessidade de pré-questionamento. Mas se pegarmos outras matérias consideradas de ordem pública pelo CPC, há uma orientação jurisprudencial de que deve haver o debate em torno dessas matérias nos graus ordinários, vale dizer, primeiro e segundo graus de jurisdição. Então, por exemplo, matérias relacionadas com as condições da ação, interesse processual e legitimidade ad causa. Então, há necessidade de que para que essas matérias sejam conhecidas em sede de recurso especial, por exemplo, a necessidade de que tenha havido o debate nas instâncias ordinárias. Esse debate muitas vezes não ocorre, não é, Felipe? E aí tem que se apresentar, oferecer, opor embargos de declaração, a fim de que o tribunal local enfrente essas questões e aí tenha sido superado o requisito do pré-questionamento. Mas pode acontecer e o tribunal simplesmente respondeu, que é muito comum, olha, o tribunal enfrentou todas as questões, os embargos são infringentes e, portanto, rejeito os embargos. E, nesse caso, poderíamos ter a impressão de que o pré-questionamento não foi suprido. Mas não é isso que acontece. Não é? O STJ já tem uma orientação sólida no sentido de que, se o recorrente interpôs dentro do prazo legal os embargos de declaração para suprir o pré-questionamento, o seu recurso deverá ser conhecido, porque o recorrente cumpriu com todos os ônus que lhe competia a fim de viabilizar essa discussão da matéria jurídica nas instâncias ordinárias. E aí tem essa questão de pré-questionamento tácito ou ficto, o que seria um pré-questionamento expresso, seria a menção de dispositivos legais ao longo do processo, seria ou apenas o fato de ter suscitado uma questão jurídica sem a menção do dispositivo legal ou constitucional. Há uma grande discussão em torno disso. O STJ, como tendência, acaba por, digamos, exigir a necessidade de que tenha havido menção ao dispositivo legal, que contradiz um pouco a ideia do pré-questionamento. A gente vê na prática. Algumas vezes o STJ até conhece do recurso especial, porque houve o debate apenas da questão jurídica. Outros eu já vi superar o pré-questionamento mencionando um dispositivo do regimento interno do Superior Tribunal de Justiça que compete ao STJ aplicar o direito à espécie, vejam só, suprindo o pré-questionamento. Então, há essa questão do pré-questionamento tácito ou ficto, porque na exata medida em que, se o embargante suscitou essas questões e em que pese ter havido essa menção em seus embargos, o tribunal não ter enfrentado, haveria aqui um pré-questionamento tácito ou ficto, porque o órgão do tribunal inferior acabou não enfrentando essa questão. Isso tudo vai desembocar na admissibilidade do recurso especial, né? Em síntese, acaba no ponto do recurso especial ou do recurso extraordinário. E aqui, quando se fala em recurso especial e recurso extraordinário, tem que se lembrar sempre que esses meios de impugnação são excepcionais. O recurso especial cabe quando há violação ao direito federal ou quando houver divergência jurisprudencial, mas a divergência jurisprudencial redunda sempre numa interpretação diversa
do próprio direito federal. Então, mesmo nesses casos, nós temos aí a lei federal como uma discussão de fundo. Então, são aquilo que nós denominamos de permissivos constitucionais para admissibilidade do recurso especial. Então, isso está previsto, né, no artigo 105, inciso 3, a linha A, violação ao direito federal ou divergência federal, e aí se fala no permissivo constante da linha C desse artigo, desse inciso que eu mencionei. Há a possibilidade de recurso especial nas situações de ilegalidade de ato de governo local, Felipe? O que você acha? Sim, professor, tem a linha B, né, do artigo 105, inciso 3º, que diz que cabe recurso especial ao contrato que julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. É interessante, então, que tudo redunda naquelas hipóteses de cabimento previstas na Constituição Federal, no artigo 105, inciso 3. E aí, quem é que vai fazer essa admissibilidade? Eu diria hoje, Felipe, que há um triplo juízo de admissibilidade do recurso especial extraordinário. O primeiro juízo de admissibilidade se realiza pelo presidente do tribunal ou pelo vice-presidente do tribunal, de acordo com o artigo 1030 do CPC. Aqui, no TRF3, que engloba São Paulo e Mato Grosso do Sul, esse juízo de admissibilidade é feito pelo vice-presidente do tribunal. Por exemplo, o TJ, aí, como existem seções, seção de direito privado, seção de direito público, seção de direito penal, esse juízo de admissibilidade é feito pelo presidente de cada seção, a depender da matéria. É importante sempre lembrar que o recurso especial não gera uma terceira instância. Não é o possível reexame de provas ou fatos em sede de recurso especial, de acordo com a súmula 7 que eu já me referi. Mas é claro que o STJ tem que aplicar o direito ao caso concreto, e ao aplicar o direito ao caso concreto tem que analisar fatos incontroversos, o que deveria fazer com que diminuísse a incidência automática da súmula 7 no não conhecimento de recursos. Uma pergunta aqui sobre recurso especial. Cabe recurso especial contra a decisão proferida por órgão de segundo grau dos juizados especiais? Não. A interpretação do STJ, consubstanciada na súmula 203, é no sentido de que a Constituição Federal permite ao STJ julgar em recurso especial apenas as causas decididas pelos tribunais regionais federais e tribunais de justiça estaduais, não se incluindo no rol os juizados especiais e seus órgãos de segundo grau. Há, evidentemente, uma contradição desse entendimento com a previsão constitucional para que o STJ exerça o controle de observância das normas infraconstitucionais. Contudo, cabe reclamação ao STJ quando houver violação a entendimento firmado em RDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, ou em AC, incidente de assunção de competência. Eu diria também que caberia até reclamação se a decisão do colegiado dos juizados especiais colidir com um tema em recurso especial repetitivo, dado que não cabe o recurso especial nessas hipóteses. Não cabe, no entanto, assim não entendeu o STJ, porque se estabeleceu que não cabe reclamação para garantir a observância de decisões proferidas em recursos especiais ou extraordinários repetitivos. Contudo, cabe reclamação para a observância do precedente nos próprios autos do recurso repetitivo. Vejam. Então, vamos lá. O que o professor acabou de falar? Eu acho que no sistema, no microsistema dos juizados especiais, caberia a reclamação no caso de violação ao enunciado de um recurso especial repetitivo. Por quê? Porque não cabe recurso especial.
Agora, no sistema em que cabe o recurso especial, fora dos juizados especiais, cabe reclamação, e aí que entra essa decisão do STJ a qual eu me referi. Se a decisão proferida no recurso especial repetitivo for violada por em outro caso, que não aquele que deu ensejo a esse enunciado repetitivo, não cabe reclamação. Apenas os recursos ordinários cabíveis. Não cabe reclamação per salto, não cabe reclamação diretamente ao STJ. O STJ ficou com o fundado receio de ficar inundado de reclamações. Então, digamos que há uma vinculação atenuada em relação aos recursos especiais repetitivos. Vocês estão lembrados do exemplo que eu dei, em que eu estava alegando distinção e tive que interpor vários recursos. Assim também ocorre com a aplicação equivocada, que era no meu caso, ou a aplicação correta. A parte que se sentir prejudicada tem que interpor os recursos cabíveis, os recursos ordinários, para se chegar ao STJ. Agora, se a violação, se o juiz, onde surgiu esse tema do recurso especial repetitivo, vamos imaginar que esse juiz descumpra ainda assim a decisão do STJ. Aí caberá a reclamação. Então, é isso que restou decidido na reclamação número 36476 de São Paulo, da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria da ministra Nancy Andrighi. Vejam que essa ministra tem um importante papel aí no desenvolvimento da interpretação do direito. Então, aqui ela, digamos assim, limitou o cabimento da reclamação e muitos juristas não concordam com essa interpretação na medida em que se retira uma força do STJ no sentido de fazer cumprir aquilo que decidiu. Na ideia originária do CPC, a ideia era essa, a mens legis, vamos dizer. A intenção do legislador era que coubesse reclamação em todos os casos. Vale dizer, se em outro processo um determinado juiz desrespeitou um enunciado construído em tema repetitivo, em tema de recurso especial repetitivo, na ideia original do Código, deveria caber a reclamação. O STJ acabou restringindo só o caso em que se produziu o tema repetitivo, digamos, reduzindo muito o espectro da reclamação e, como decorrência, criando, assim, eu diria, uma vinculação de grau muito inferior àquela vinculação, por exemplo, quando se viola uma súmula vinculante ou se viola uma decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade. Então, aí se retirou muito da força vinculante, que é essa ideia de preservação e fortalecimento dos precedentes judiciais no CPC de 2015, que é uma importante diretiva do CPC, né? Mesmo, Felipe, a ideia do Código inteira é essa, de fortalecimento das decisões judiciais e fazer com que os órgãos hierarquicamente inferiores observem essas decisões. Vamos avançar e falar do recurso extraordinário. E aqui é preciso sempre lembrar a sua previsão constitucional constante do artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal. Notem, recurso especial, 105, inciso 3. Recurso extraordinário, 102, inciso 3. Aqui nós estamos falando, então, de recurso extraordinário em que se alegue a violação, portanto, de uma norma constitucional. E a admissibilidade, da mesma forma, é realizada pelo presidente ou vice-presidente do tribunal, com aquele diferencial que eu trouxe em relação ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é o presidente da sessão, e, além disso, há um dado a mais aqui em termos de admissibilidade do recurso extraordinário, muito mais forte que o recurso especial. Há, inclusive, um projeto de alteração da lei, da Constituição, para se criar uma repercussão geral também no
STJ. Então, como preliminar no recurso extraordinário, tem que se demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Tem que se aduzir que a questão constitucional que se traz naquele caso concreto transcende aquele caso, ou seja, é passível de ser aplicado a uma miríade de outros casos. Daí a importância de o Supremo Tribunal Federal apreciar, enfrentar a questão. E aí essa é a ideia que está constante da repercussão geral. Com isso, vale destacar aqui, todo recurso extraordinário deve conter um capítulo atinente à repercussão geral. Inclusive, um dado interessante, né? Que a repercussão, esse juízo da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal já é feito por um programa de inteligência artificial denominado Victor, em homenagem ao ministro Vitor Nunes Leal, que foi daquela corte e que, naturalmente, teve um papel muito importante, acabou, digamos, criando o direito sumular baseado nos assentos portugueses, que era aquela ideia de colocar uma frase naqueles casos repetitivos. O ministro Vitor Nunes Leal anotava aqueles casos e dizia: olha, nós já decidimos esse caso no recurso extraordinário número tal, né? Acabava fazendo uma sistematização, não é, daqueles temas que acabavam ingressando no Supremo Tribunal Federal em um certo volume. E se criou, então, esse direito sumular. O ministro Vitor Nunes Leal dá nome à Biblioteca do Supremo Tribunal Federal, nome da Biblioteca do Supremo, nome deste programa. E o interessante é que eu comecei a minha vida profissional numa dissidência do escritório com advogados que foram sócios dele, do ministro Vitor Nunes Leal. Ele havia falecido 2 anos só quando eu comecei nesse escritório e tinha um farto material, uma farta pesquisa que eu nunca mais me esquecerei, dado muito interessante aí da vida pessoal do professor, que acabou conhecendo diretamente petições redigidas no período da advocacia do ministro Vitor Nunes Leal. Também, né, nós poderíamos falar que no Supremo Tribunal Federal nós temos aí a ideia de regime de recursos repetitivos, previsto no artigo 1036 e seguintes do CPC no recurso extraordinário. Mas o fato é que a gente não vê bem recurso extraordinário repetitivo, vê no STJ. No Supremo a gente vê enunciados relativos a temas de repercussão geral. Então, enquanto o recurso repetitivo pegou fortemente no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, exatamente em função de ter a repercussão geral, e a repercussão geral se referir a questões constitucionais, se esvaziou, em certa medida, a ideia do recurso extraordinário repetitivo. Então, sempre quando se fala em algum enunciado, né, em construção, se fala em tema de repercussão geral no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Vamos avançar, então, para saber o que são, afinal de contas, questões de repercussão geral. Notem que essa ideia, há um movimento forte dos ministros do Superior Tribunal de Justiça de colocar um filtro semelhante a esse que existe no Supremo Tribunal Federal. Então, questões de repercussão geral são questões constitucionais de relevância social, política, econômica ou jurídica. E essas questões devem transcender os interesses subjetivos da causa. Há esse requisito de transcendência, não é? Que tem que extrapolar aquele caso que está sendo discutido. O Instituto da Repercussão Geral não veio no CPC de 2015, já é um instituto antigo, previsto na Constituição Federal de 88, mais precisamente por força da emenda constitucional número 45
do ano de 2004, então estamos falando já de alguns anos, na prática funciona como um filtro qualitativo das questões submetidas à apreciação do Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário. Caminhando ainda na nossa análise aqui dos recursos, é preciso também fazer menção ao recurso ordinário. E aqui temos que fazer uma análise do seu cabimento, que é bem restrito. E a sua previsão está na Constituição Federal. Então, cabe recurso ordinário contra acórdãos, notem, destaque aqui, denegatórios proferidos em mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. Vale dizer, não cabe recurso ordinário contra a decisão concessiva. Aqui teria que ser o recurso especial ou extraordinário, a depender do caso. Contra acórdãos proferidos em processos nos quais sejam partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no Brasil, também cabe recurso ordinário. A respeito da competência para apreciação do recurso ordinário será do Superior Tribunal de Justiça quando o recurso for interposto contra acórdão proferido pelos tribunais de segundo grau, estaduais ou federais. Do Supremo Tribunal Federal, quando o recurso for interposto contra acórdão de um dos tribunais superiores, incluindo STJ. Então, se aplica ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior do Trabalho, ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, há situações aí de observância de competência do recurso ordinário. E há também aqui, nós falamos um pouco da reclamação, tem reclamação também contra decisões dos tribunais superiores ao Supremo Tribunal Federal se acabar por violar algum tema estabelecido num enunciado de repercussão geral. E, às vezes, está uma discussão lá no Supremo em torno do cabimento de reclamação quando já tem o tema, mas não houve ainda deliberação por parte do Supremo Tribunal Federal. Ainda caminhando nessa análise dos recursos, temos que analisar aqui o que são embargos de divergência. Então, esse recurso foi extremamente ampliado no CPC de 2015, suas hipóteses de cabimento foram ampliadas e são um recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça nas hipóteses de divergência jurisprudencial previstas nos incisos do artigo 1043 do CPC. Então, nesses casos, quando há divergência entre os órgãos fracionados do tribunal, por exemplo, a terceira turma entende sobre um determinado tema de uma certa forma e a quarta turma, que compõe a seção de direito privado, tem entendimento diametralmente divergente. Essa divergência faz com que tenha cabimento os chamados embargos de divergência. Então, é um recurso destinado a pôr fim à divergência existente no seio do próprio Tribunal de Superposição, só nos tribunais de superposição, e decorre de diferentes interpretações ocorridas, proferidas nos órgãos fracionados de tais órgãos jurisdicionais. No Supremo Tribunal Federal seria a colisão entre um julgamento da primeira turma e da segunda. No STJ pode ser colidência entre o julgamento da primeira e segunda turma, exceção de direito privado, ou exceção de direito público, ou terceira e quarta seção de direito privado. Mas, às vezes, excepcionalmente, cabem embargos de divergência quando houver divergência entre as seções. Vejam que interessante, né? Então, vamos imaginar que a seção de direito privado terceira e quarta turma tenham um entendimento sobre uma matéria e a primeira seção, composta pela primeira e segunda turma, tem outro entendimento sobre o mesmo tema. Aí vocês perguntariam, poxa, professor, mas uma é direito público, outra é direito privado, pode acontecer? Pode, e já aconteceu, né, num tema relativo à interpretação
de cláusulas nos contratos de arrendamento mercantil, surgiu uma interpretação, primeiro na seção de direito privado, entendendo que a cláusula que dispunha sobre o valor residual garantido era ilegal, porque violava o Código de Defesa do Consumidor. E, em seguida, começou a surgir uma orientação na seção de direito público ao cuidado dos tributos em relação aos contratos de arrendamento mercantil. Se enfrentou esse tema da antecipação do valor residual garantido, até que surgiram duas posições opostas, visceralmente opostas. Então, a primeira sessão entendendo pela legalidade dessa cláusula e a segunda sessão entendendo outra, e isso deu ensejo a embargos de divergência entre sessões. Vamos ainda avançando aqui para falar dos recursos adesivos, né? São recursos, como o próprio nome diz, são recursos que aderem a recursos ditos principais. Então, como essência, são recursos subordinados ao recurso independente, com as mesmas regras de admissibilidade e julgamento. Então, às vezes, veja, o sujeito sucumbiu em uma parte, não tem interesse recursal, não tem interesse recursal, mas não tem interesse em recorrer. E aí não recorre e chega à conclusão de que só vai recorrer se a outra parte recorrer. Então, a outra parte recorre em caráter principal e a outra parte, no prazo de contrarrazões, interpõe o recurso adesivo, e esse recurso adesivo sempre será subordinado ao principal. Vale dizer que se o recurso especial não for reconhecido ou conhecido, ou se o recorrente desistir de sua interposição, o recurso adesivo, portanto subordinado, não será conhecido. São admissíveis em que hipóteses o recurso adesivo? Na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial. Há entendimento doutrinário de que o artigo 997, parágrafo 2º, abrangeria também o recurso ordinário, então seria um recurso ordinário adesivo, por assim dizer. E com esse destaque aqui que eu já mencionei, se o recurso principal não for conhecido, também não será o recurso adesivo. Para finalizar a nossa exposição longa sobre esse tema, comportando vários recursos, é preciso falar da renúncia e aquiescência em matéria recursal. A aquiescência seria, digamos, uma submissão, estaria uma figura próxima ao reconhecimento jurídico do pedido. Então, o artigo 999 do Código de Processo Civil prevê que a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. É claro, porque é um ato unilateral. Agora, quando se fala em aquiescência, a regra está no artigo 1000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Então, considera-se a aceitação tácita a prática sem nenhuma reserva de ato incompatível com a vontade de recorrer. Veja que esse parágrafo único estabelece uma hipótese clara de preclusão lógica, ou seja, se praticou um ato incompatível, por exemplo, a aceitação do teor da sentença em audiência e depois a parte interpõe recurso de apelação. Então, há um óbice aqui, porque houve aceitação, às vezes até expressa durante uma audiência, e depois a parte vem e interpõe, por exemplo, o recurso de apelação. E aí o recurso de apelação seria um ato incompatível com a vontade de recorrer. Esse é o exemplo claro daquilo que se chama de preclusão lógica. A preclusão nada mais é que a perda de uma faculdade decorrente de um ato incompatível com o ato anterior, quando se fala em preclusão lógica. A preclusão pode ser temporal também, quando há o interregno do prazo estabelecido em lei para a prática de um determinado ato. E há a preclusão consumativa, muitos doutrinadores consideram ela inexistente, quando o ato foi praticado por uma determinada via que impede o cumprimento por outra via. Então, a ideia no passado era, bom, se a parte
não apresentou a reconvenção junto com a contestação. Agora a reconvenção é apresentada no próprio bojo da contestação. Mas poderíamos pensar em tese, né, Felipe, de uma situação assim, né, que a parte, digamos, apresentou apenas contestação e apresentou em peça autônoma a reconvenção. Seria uma hipótese de preclusão consumativa. Bem, senhores, muito obrigado. Agradeço a todos aqueles que participaram dessa exposição. Quero também agradecer meu orientando, Felipe Algrim, pela participação, pelos debates, também pela sua valiosa ajuda na elaboração desse PowerPoint, que evidentemente foi por mim revisto e discutimos e debatemos bastante. E quero então desejar a todos, como sempre, bons estudos e que se aperfeiçoem e evidentemente consigam sempre atuar com um processo civil moderno, com um processo civil dentro desses ditames aqui mencionados ao longo da exposição. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, professor. Agradeço a todos e bons estudos.